Saravá a todos, eu sou o Pai Gilberto, bem-vindos todos ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar do tema, dando continuidade à mediunidade consciente, para a gente entender um pouco mais os seus desafios dessa mediunidade. E por que eu coloco que são grandes barreiras a serem transpostas? Justamente pela nossa Constituição e até dos planos que envolve a nossa Constituição como espíritos imortais. Aqui nesse quadro aqui eu coloquei, vocês estão vendo já, algumas coisas que vão nos servir para que eu possa desenvolver esse tema e espero que eu consiga ser entendido por todos e para que a gente possa ter uma reflexão sobre esse assunto. Aqui nós vamos ver o seguinte, que aqui tem, num plano de cima para baixo, a Aruanda, morada dos Araxas ou Orixás. Aí depois nós temos o plano espiritual, nós temos aqui um plano chamado, eu usei essa terminologia que é a mais conhecida, né, por todos, né? O plano búdico. Nós temos aqui o plano, vou fazer o seguinte aqui, uma chave, vou escrever aqui mental. Aqui um mental que se divide em mental abstrato e mental concreto. E depois nós temos o que? O plano astral, o plano etérico e o plano físico, o material, a matéria. Então nós vamos ver que isso nos acompanha, porque a nossa formação é, por assim dizer, setenária. Então nós somos também revestidos de todos esses corpos, por assim dizer. Então nós temos o corpo físico, nós temos o corpo etérico que envolve o físico e que serve, vejam bem, de amortecedor do corpo astral entre o corpo físico, ou seja, as impressões, sensações e percepções que nós absorvemos do mundo físico, elas são o quê? São absorvidas para o corpo etérico, que repassa para o corpo astral. O inverso também é verdadeiro. As percepções que nós conseguimos sentir, perceber do mundo astral, ficam retidas no nosso corpo astral e são o quê? Repassadas para o corpo físico. Mas há um amortecedor dessas sensações e emoções para o corpo físico. Por que eu digo que há um amortecedor? Porque cada um desses planos, cada um desses corpos que tem atuação na dimensão física, etérica, astral, mental, búdica e espiritual, eles têm a sua correspondência vibratória dentro desses campos. Então nós vamos ver que o corpo astral ele também é conhecido também pelo corpo das emoções. Também ele é conhecido também o corpo dos desejos. Então nós temos aqui o corpo astral, que é o corpo das emoções e dos desejos. Então nós temos aqui desejo, né? No corpo astral. É o corpo astral, né? E ele é o que? A sede o que? Das nossas emoções, da afetividade, né? Então nós temos aqui emoções e afetividade. É aqui que recai a afetividade. Então nós vamos ver que tudo aquilo que nós desejamos, né, é o que tem uma, por assim dizer, passado pelo corpo etérico para depois chegar no corpo físico, através do que? Através de todas as nossas glândulas, de todo o sistema nervoso, que faz o que nós percebemos essas emoções em sensações. E o inverso também é verdadeiro.
Então nós vamos ver que esses corpos eles têm interligação. Por exemplo, quando há morte física, o corpo etérico ainda permanece por algum tempo, mas depois ele se decompõe. E ele se decompõe o quê? No ambiente do cemitério, no campo do pó, como é conhecido, né, na nossa teologia umbandística, né? Então é o fogo facto, né, que é chamado, ou seja, aquela queima, né, do corpo etérico, né, que é feito. Esse corpo etérico, que essas vibrações são emanadas do corpo físico, e esse corpo etérico que ele é muito, veja bem, ali as energias desse corpo físico que formam o corpo etérico, que é muito importante para os magos negros, para fazerem a sua magia. E por isso que eles têm o controle, os Exus têm o controle de sanear e de não chegarem essas energias do corpo que emanam do corpo físico em decomposição, que é o corpo etérico, né, para que os magos negros não usem essa energia como fonte de magia, porque isso é energia pura. Então nós vamos ver que cada um deles tem a sua formação. Mas onde é que entra a mediunidade consciente nisso tudo que eu estou falando? Bom, nós vamos ver aqui então que acima do corpo astral, todos nós temos um corpo mental. Aqui o nome, mental. E o mental, ele é dividido em mental concreto e abstrato. O concreto, ele tem o quê? Correspondência com o nosso intelecto, né? O concreto é do intelecto. Ou seja, aquelas informações e conhecimentos do campo intelectual, tudo aquilo que nós aprendemos. Então nós vamos ver que o intelecto está aqui, que corresponde ao quê? Corresponde à personalidade. A personalidade. E o abstrato é o quê? O campo das ideias e do pensamento. Ideias. Pensamento, né? Que é o arcabouço da intelectualidade, né? Veja bem, nós ficamos questionando, perguntando, tentando aprender, veja bem, as nossas dúvidas e tudo aqui no concreto. E nós temos o quê? O campo, né? O campo, por assim dizer, o campo búdico, né? Que ele é conhecido também como o campo da intuição. Da intuição. O campo búdico, que é da intuição. Depois nós temos o quê? O campo espiritual, que se comunica o quê? Com a Aruanda, com o mundo espiritual. Aqui fica o nosso espírito. Veja bem, então nós temos aí que se conecta com a Aruanda. Então nós vamos ver que isso tudo está interrelacionado. Aqui nós vamos ver que o mental abstrato, ele está ligado junto com o búdico, que faz o que? Com a intuição, com o campo intuicional, faz o que? Aquilo que é conhecido o que? Como o que? Com a nossa individualidade, né? Individualidade. A nossa individualidade, o campo búdico da intuição. Enquanto que, veja bem, o intelecto está ligado com a nossa personalidade. Então, um é sede da personalidade e o outro é sede da individualidade. Então, a individualidade, que é o nosso ser mais próximo do espírito, ou seja, do espiritual, onde é que mora a morada do espírito, onde mora o nosso espírito, ou seja, o quê? A nossa individualidade. E o nosso intelecto tem mais, que é da personalidade, tem o quê? A ligação mais o que com o mundo material, ou seja, aqui nós temos a divisão, né, bem clara, entre o mundo mais espiritual e o mundo mais material, em termos energéticos. De cima para baixo,
vai condensando mais as energias vão ficando mais densas, mais densas. Então nós vamos ver que a mediunidade consciente, que muitas pessoas confundem a mediunidade consciente com a intuição. E mediunidade consciente não corresponde à intuição. Não são a mesma coisa. Eu falei no nosso vídeo anterior sobre mediunidade, citei até o médium, o Maes, que era o médium de Ramatiz, que escreveu N livros de uma contribuição altamente qualificada e que em determinados livros ele se equivocou na sua mediunidade consciente, pois a sua mediunidade, o que acontece? Ele tinha o quê? Que elevar os seus pensamentos para estar em sintonia com a mente do espírito que estava transmitindo as orientações, que era Ramatiz. Ou seja, a mente do Ramatiz, ou seja, entrando em contato. E que isso é muito difícil de conseguir a contento, sempre. Por quê? Porque nós estamos sujeitos ao quê? Às condições muitas vezes do próprio médium, as condições psicológicas do médico, as interferências. Isso é como sintonizar uma rádio. Lembra quando a gente vai sintonizar uma rádio que não consegue, que faz aqueles ruídos? Então, quando tem aqueles ruídos, o que acontece? A gente não consegue estar afinado com a mente da entidade. E daí nós podemos o quê? Captar informações que não pertencem à mente da entidade. E nós vamos traduzi-las ela como sendo da entidade. E aí é que corre o período da mediunidade consciente. Então nós vamos ver que em vários livros, em alguns livros, melhor dizendo, aconteceu isso, infelizmente. Ou seja, a vida no planeta Marte é aonde o Hercílio Maes descreve a civilização marciana com detalhes ricos e que se chega à conclusão, né, que não corresponde ao planeta. Aquela civilização existe, mas é de outro planeta. Mas por quê? Porque na época, nos anos de 1960, qualquer coisa que se falasse em extraterrestre, o que acontecia eram os marcianos. Então nós temos aqui uma egrégora. Aqui, o que é uma egrégora? São vários pensamentos que por afinidade se alojam, né, num campo vibratório, né? Então nós vamos ver que essa egrégora justamente estava permeando o campo extraterrestre, que era chamado marcianos, né? Então o que aconteceu? Pela mente condicionada até da sociedade que qualquer extraterrestre era marciano, Hercílio Maes traduziu que aquela civilização que ele estava descrevendo em detalhes, elevada, evoluída, se tratava de Marte. Se sabe pelas sondas americanas que realmente não é Marte, né? Porque não existe nenhuma civilização lá. Não que não existiu, mas o livro de Hercílio Maes dava a entender que era justamente a civilização marciana atual. Então, né, e não há vestígio que ela foi extinguida há poucos anos atrás, né? Então, esse é o erro conceitual. Assim como um outro livro que ele escreveu, que ele editou, né, através da mente de Ramatiz, que é o livro Elucidações do Além, ou então Mensagens do Astral, que dava um fim apocalíptico no ano de 2000, que também é um livro também eivado também de conceitos equivocados, justamente por causa desses condicionamentos. É aí que eu quero chamar a atenção, na mediunidade consciente. Porque se você não consegue se livrar dos condicionamentos e crenças que permeiam o teu mental concreto, que formam o teu intelecto, dificilmente tu vais ter acesso, né, à tua individualidade, aonde brilha o teu espírito.
Porque o que acontece? Aqui tem o que? Sujeira, resíduos, que são o que? Produzidos o que? Pelas crenças, pelos pensamentos, pela dinâmica que acontece dos fatos, né? Do condicionamento, crença, justamente que isso nubla a mente do médium. E aqui corre-se daí o perigo de ter o grande erro. Imagina que Hercílio Mais, para fazer isso, na mediunidade consciente, se ligando à mente do médium, ele sentava na frente da sua mesa, né, e datilografava e dava, ou seja, num ambiente sereno, com orações e tudo. Agora colocar um médium de terreiro numa corrente, aonde tem a heterogeneidade, ou seja, uma assistência heterogênea de vários pensamentos, e querer que ele capte a mensagem da entidade por meio da mente da entidade na mediunidade consciente, é muito difícil. Por quê? Porque esses canais que estão aqui, nós vamos ver que cada um deles, né, tem o que? Sujeiras, né, que são provenientes do estado evolutivo e de maturidade do próprio médium. Nós não temos médiums elevadíssimos em qualquer núcleo filo-religioso que possa ter o que? 100% de assertiva na mediunidade consciente. Então o desafio é muito grande de tu confundir alguma percepção oriunda do teu condicionamento e da tua crença em relação àquele assunto que vai ser abordado ou que vai ser consultado. Então isso que é muito perigoso aqui nesse sentido, porque esses canais vão ter as tuas vivências, né? Vão ter as tuas influências, por exemplo, de criação que tu recebeu dos teus pais, do tipo de criação, do tipo de educação escolar, do tipo de liberdade que tu tem de opções, de fazer, de tu enxergar o mundo. Ou seja, quanto mais desapegado que tu tiver do mundo material, né, mais tu vai estar descondicionado dele. E daí tu poderá ter uma mente do teu concreto, do que forma o teu intelecto, mais limpa. Mas senão tu vai estar o que? Influenciado por A, B, C ou D. E isso é um desafio muito grande de tu não incorrer em erro. Então nós vamos ver que muitas pessoas dizem, mas a minha intuição é boa. A intuição, o que ocorre com a intuição? Por que intuição e mediunidade consciente são coisas diferentes? A intuição, nós vamos ver o seguinte: quando é que nós temos uma intuição? Geralmente nós temos uma intuição, a gente não pensa assim, agora eu quero ter uma intuição. Ou seja, não é algo elaborado, não é algo produzido por nós. A intuição vem o quê? Vem de cima para baixo como um raio. E quando nós temos essa intuição, naquela fração de segundos, nós ou seguimos ela ou não. Se nós demoramos um pouco, nós muitas vezes até não seguimos. Por quê? Porque entra a nossa avaliação, que é feita o quê? Pelo nosso mental concreto, através do intelecto. E daí nós colocamos, às vezes, o quê? Dúvidas na nossa intuição. E daí mais tarde nós vamos dizer assim, se eu tivesse seguido a minha intuição, eu estava certo. Por quê? Porque a intuição, quando ela vem, vejam bem, ela está no campo búdico, no nosso corpo búdico, ela não passa, a intuição não passa pelo mental concreto. Ela não passa. Ela vai, no máximo que ela chega, é no nosso mental abstrato, sede das nossas ideias e pensamentos, para dizer uma tradução, mas ainda muito falha, ainda muito fraca, por assim dizer, melhor dizendo. E ela não passa pelo mental, ela vai direto ao quê? Do búdico ao nosso cérebro físico. E daí nós temos aquela percepção imediata ao acontecer isso. Então nós vamos ver o quê? Quando nós, ao percebermos aquela intuição, nós passamos pelo julgo do nosso intelecto, ou seja, o nosso mental concreto, nós colocamos o quê? Dúvidas, que estão o quê? Eivadas com os nossos condicionamentos e com as nossas crenças.
Ou seja, por isso que muitas vezes nós não seguimos. Então nós vamos ver, veja bem, a mediunidade consciente, ela usa tanto o mental concreto como o abstrato. E a intuição não, vai direto ao físico. Então não existe nenhum médium que 100% ele possa estar em concluído, em direto, em conexão direta com o seu campo búdico, intuicional chamado, o campo da intuição, o corpo da intuição. Então nós vamos ver que é muito difícil a mediunidade consciente, porque ela passa por esses filtros. E esses filtros, o que acontece? Por esses corpos que estão o quê? Repletos de ideias, pensamentos e também de conceitos e de preconceitos e de crenças que formam o nosso intelecto e que vão o quê? Influenciar também nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Eu vou fazer aqui uma parte também, porque o que acontece? A Umbanda, através dos seus processos litúrgicos e ritualísticos, através das ervas, dos amacios, o que ela faz? Por exemplo, com o campo emocional, né, e o corpo físico. O amacia é colocado o quê? É colocado o quê? No cérebro físico. Né? Ele é fixado aqui em regiões do cérebro físico, da cabeça, do ori, do médium, para fortalecer o quê? Para fortalecer o seu ori, para fortalecer o quê? Justamente a sua mente, tanto o mental concreto como o abstrato. Então nós vamos ver que o ori tem, a fortificação do ori tem uma grande contribuição para que haja uma limpeza desse canal que conecta nós até a nossa essência espiritual e a Aruanga. Ou seja, a reconexão, seja do profano aqui do campo material até o sagrado, que é o espiritual. Então nós vamos ver que há esse... E o que ocorre com quase todos os médiuns que chegam no terreiro? Que é uma outra situação no qual eles acorrem ao terreiro. A grande maioria dos médiuns terreiros, eles chegam o que vocês estão vendo aqui, que aqui eu coloquei, por exemplo, o corpo astral e o corpo mental, tanto o abstrato como o concreto, todos eles na mesma dimensão, né? Eles têm o mesmo tamanho. Mas na realidade isso não acontece com nós que estamos reencarnados. Por quê? Porque um é maior do que o outro. Nós poderemos encontrar médiums aonde o seu corpo astral ele é maior que o corpo mental. Ou seja, esse médium ele é muito mais do que emoções e desejos do que pensamento e intuição. Ele está muito mais do que ligado às emoções e aos desejos do que as ideias e os pensamentos. O desejo é do corpo astral. A vontade é do corpo mental. Quando nós encontramos um médium que ele é muito maior, o seu corpo astral, em relação ao corpo mental, nós vamos ver o quê? Que a força mental desse médium é menor e muitas vezes inócua perante os seus desejos. E isso é ruim ou é bom? Depende. Por exemplo, se ele é um viciado, vamos supor, né, no hábito de fumar, quantas e quantas vezes a gente não diz assim, a pessoa diz, o meu maior desejo era deixar de fumar, mas a minha vontade é fraca, eu não consegui ainda me livrar do vício. Ou seja, a vontade é fraca e o desejo é forte. Ou seja, o corpo astral é maior que o mental. O que ocorre com um amaci quando se chega num terreiro aonde o sacerdote tem a percepção disso e sabe quais os amacis, porque tem os amacis que são diretos, aplacados,
diretos para atingir o cérebro e o seu ori na cabeça, na sua coroa, e tem os amacis que são o quê? Provenientes do corpo astral. E tem os amacis que são o quê? Do corpo mental. Para o quê? Para que haja um equilíbrio, para que esse médium esteja daí em equilíbrio. Ou seja, se o corpo mental é menor, então se coloca uma força maior para que o corpo mental seja igual ao corpo astral. Para haver um equilíbrio onde, ou seja, entre vontade e desejo. Quando há o equilíbrio de vontade e desejo, o médium consegue superar todas as suas adversidades, os seus desafios. Vejam bem como é importante os nossos amacis. Por que eu digo isso? Porque na mediunidade consciente, como alguns autores estão colocando, e estão colocando corretamente, não estou dizendo que está equivocado, ou seja, o que é a expansão da consciência? A expansão da consciência é o quê? É o que tu já está o quê? Liberado de todos esses corpos, liberado no sentido de higienizados esses corpos, que tu possa o quê? Ter o quê? Uma mente isenta de preconceitos e de sujeiras, conceitos e preconceitos oriundos do condicionamento de uma vida encarnada, né? E tu atua mais no campo da intuição e búdica, ou seja, a expansão de consciência tu te torna daí uno contigo mesmo, com o teu eu. Só que a grande dificuldade disso justamente é nesse corpo astral, porque do concreto para o baixo nós podemos colocar, ou seja, o intelecto e a personalidade, que gera a personalidade. E nós abrirmos mão da nossa personalidade, tudo que está inválido daquilo, para ter direto com a nossa individualidade, que é o campo espiritual, que recebe justamente todas as orientações da Aruanda, que é o plano ariândico. Então nós vamos ver que é um caminho muito difícil dessa expansão de consciência. E não existe ninguém hoje em dia que possa exercer isso, né, dentro de um terreiro através de mediunidade consciente. Então os desafios são grandes. Muito grandes. E os desafios são grandes nesse sentido de que o que acontece? Como não há esse equilíbrio ainda, primeiro teria que equilibrar, né, tanto o corpo astral como o corpo mental. Porque a maioria dos filhos... O que acontece quando um filho tem um corpo mental maior que o corpo astral? Veja bem, o corpo astral é o corpo dos desejos, das emoções e dos sentimentos. Esse filho, se ele tem um corpo mental muito grande, veja bem, os sentimentos dele muitas vezes são até frios. Ele não sente empatia pelos outros. Ou seja, ele não é atingido pelas emoções, pelo sofrimento do outro. Então ele se torna o quê? Calculista, frio, indiferente. Vejam bem, e isso vai afetar o quê? A personalidade dele. Afetando a personalidade dele, por ele ser assim, veja bem, a individualidade dele, que é o campo búdico e espiritual, tem uma atuação restrita. Mas muitos vão dizer assim, mas então, karmicamente, né? Então, por que ele nasceu assim? Bom, ele nasceu assim porque justamente por várias e várias reencarnações, ele produziu um desajuste em todos os seus corpos. Então hoje ele é produto daquilo que ele produziu. Não há o acaso e não há o vitimismo. Então nós vamos ver que no campo da Umbanda, nós vamos o quê? Através de ervas, através de preceitos, através de uma série de ligações, nós vamos procurar o quê? Ligar todos esses reconectar, limpar, higienizar, para que o médium possa ter uma vida mais saudável e plena, e entender a sua individualidade, que é o senhor da personalidade. Por enquanto que ele não percebe isso, ele é o quê? Escravo dos seus desejos, das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que ele pensa.
daquilo que ele faz, daquilo que ele executa. E por isso que nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, vejam bem, o caminho não é curto. E como é que nós vamos abrir mão hoje da Umbanda, que faz, veja bem, e tem como um dos seus objetivos, né, de combater a magia? Não se combate a magia com mediunidade consciente. Impossível isso. Porque tem determinados heróis que são o quê? Dados pelas nossas entidades para os médios que têm maturidade, que já alcançaram determinada maturidade para poder o quê? Magisticamente trabalhar com isso. Em benefício para uma coletividade. Sem, veja bem, produzir mau karma para si ou para a coletividade. Só em benefício de livrar, de afastar uma energia negativa, uma magia negra, que esteja justamente colocando aquele filho ou uma coletividade em perigo. Porque, por exemplo, a fascinação é uma das magias negras mais utilizadas hoje em dia, né? Ou seja, tem fascinação até coletiva, né? De pessoas que não conseguem transpor justamente o seu intelecto para atingir o campo búdico, que é a sua individualidade. Aqui nós vamos ver que nós poderíamos chamar, por exemplo, né, que aqui o campo mental poderia, junto com o búdico, ser chamado, né, de alma superior, como alguns autores colocam, ou na psicologia de psique. Então nós vamos ver que aqui tem vários nomes que são intercorrelatos e que podem, vocês podem ter até identificação melhor com eles. Mas nós vamos ver que justamente todo esse desiderato, ele tem o quê? Ele tem que trazer o equilíbrio de nós médios. Então é difícil de nós abrirmos mãos de toda por exemplo dizer, as ferramentas que a Umbanda propicia através de ponto cantado, ponto riscado, ritos, preceitos, amacis individuais para o médium, para a entidade que chega, enfim, há uma série aqui de injunções, de interpolações, que, veja bem, transformar justamente um terreiro de Umbanda, um templo de Umbanda, numa agência de mediunidade consciente, abrindo mão de tudo isso, não é para agora. Talvez daqui a uns 1000 anos, né, que nós vamos chegar nisso. Então, por quê? Porque o momento está nos exigindo justamente, está nos dizendo justamente isso ao contrário. Porque hoje nós temos o quê? Muita confusão. Muita confusão mesmo. Ou seja, tem muitas informações contraditórias. Hoje nós estamos passando por um tempo onde a humanidade, o seu nível evolutivo está muito, muito, muito baixo. Então, justamente na hora mais crítica, não é a hora da mediunidade consciente, com certeza não. Não que ela não seja bem-vinda, não estou... Quem quiser, né, se aprofundar, né, mas vejam bem, tem vários desafios aí. Ele tem que ter uma emoção controlada não, equilibrada, um sentimento, porque senão tudo isso vai ser afetado na sua mediunidade consciente. Ele vai trazer esses condicionamentos, e esses condicionamentos estarão ligados a egrégoras que pensam e se afinizam de maneira igual. Então, é muito, muito, muito dificultoso isso. Então, eu espero que isso tenha chegado a vocês de uma maneira entendível. É um assunto mais abstrato, mas que faz parte da nossa teologia de Umbanda, porque a Umbanda trata tanto do físico, tanto do corpo astral para o seu equilíbrio através veja bem, o som,
os mantras umbandistas, os pontos cantados, tudo isso harmoniza, né, o campo astral do médium, né, para que ele tenha um intelecto mais formado, desfazendo os conceitos equivocados e os preconceitos, os condicionamentos, para que ele tenha ideias e pensamentos mais elevados que furem justamente essa bolha e para que ele possa daí atingir o campo da intuição, que é o búdico, que faz conexão com o seu eu, né, o seu eu superior, que é o seu espírito. Então nós vamos ver que justamente tudo isso vem a nos trazer um equilíbrio perfeito, mas nós temos que estar em sintonia. Quando nós desencarnamos, veja bem, o plano adjacente que nós vamos habitar é o etérico, é o mundo etérico, o mundo em volta em nós. Depois, conforme o nosso aditamento espiritual, é que nós vamos para alguma região do campo astral, do mundo astral chamado, que também é conhecido também mundo das ilusões. E por isso que a mediunidade consciente, ela traz esses desafios, porque se tu capta muitas mensagens do campo astral, e ele é conhecido como campo das ilusões, aquela informação pode não ser verdadeira. É muito comum isso acontecer. É muito comum isso acontecer. Então, nós vamos ver que qual o campo correto, né? O campo correto justamente é o quê? O plano mental. Aqui o plano mental. O plano mental não, ele não existe nele ilusão. Ele é límpido. No plano mental, as entidades, aquelas que habitam o plano mental, que são aquelas entidades que muitas vezes são a nível de guia, né, e de orixá menor, de entidades elevadas que têm sérios compromissos com os terreiros e com a Umbanda. Então nós vamos ver que... Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo nosso, para não nos estender, né? Aonde as entidades, elas atuam, em que campo elas estão, né? Se é no campo espiritual, se é no campo mental, se é no plano astral, né? Isso dá um vídeo muito interessante também, que deve chamar a atenção de todos nós. Eu espero ter levado um pouco mais de elucidação sobre esse caso, e mande as suas dúvidas, as suas perguntas, que a gente possa, através delas, produzir outros vídeos e até sanar os seus senões. Obrigado pela atenção de todos. Se gostarem desse vídeo, deem o seu like. Se não são associados no nosso canal, o façam, para que a gente possa compartilhar cada vez mais conhecimento da nossa querida Umbanda. Luz no caminho e paz no coração a todos. Saravá!